Meus amigos, vamos falar um pouquinho de categoria de base aqui do Cruzeiro. Teve até alguém que mandou a mensagem aqui, foi o Douglas Dantas. Somos a 35ª base do mundo, segundo o relatório do CIES. Aí você me pergunta, quem é o CIES? Né? CIES é um instituto que faz análise de futebol, estatísticos, há muito tempo. É muito bom, inclusive, tá? International Center of Sports Studies. E esse pessoal, que é gringo lá, fez um levantamento aí dos jogadores que são revelados nas categorias de base dos clubes, né? E que tem maior minutagem, maior aproveitamento aí nas principais ligas nacionais. Então o Cruzeiro está ocupando a posição 35 nesse ranking, tá? Com 43 jogadores aí jogando nessas principais ligas com mais de 3.000 minutos em campo. Essa lista ela é liderada, só para dar um exemplo, né? Benfica, Barcelona, River Plate, Ajax e Boca Juniors são os clubes de maior destaque. O São Paulo é o primeiro clube brasileiro que aparece na lista, depois tem Corinthians, Flamengo, Palmeiras, e aí chegamos ao Cruzeiro. Não, tem o Santos também, Santos, Grêmio, e aí o Cruzeiro na posição 35. E isso aqui só vem corroborar um pouco com as notícias aí recentes do Cruzeiro tendo alguns atletas sendo alvo aí de interesses ou sondagens de clubes europeus, né? A gente teve o Benfica observando o Kaique no meio do ano, mais recentemente a situação do Cauã Prats, que o Samuel trouxe aqui, do Borussia Dortmund, querendo o nosso jovem lateral esquerdo, e o próprio Juan Gabriel, né, jogador da base do Cruzeiro, que disputou aí o Mundial Sub-20 lá com a seleção brasileira, também foi alvo aí de Porto e Benfica. Analisando esse momento, assim, a base do Cruzeiro, ela já está num estágio que vocês consideram satisfatório? O que vocês acham que falta para a gente ter ainda mais jogadores brilhando aí no nosso time principal e gerando vendas, por exemplo? O caminho é promissor, e aí a própria matéria fala sobre isso, né? E pelos reflexos também de conquistas na base, por jogadores sendo também revelados ao profissional, fazerem parte dessa transição. Tem muito talento, é claro que a gente precisa muitas vezes encontrar um certo equilíbrio até para cobrar essa fase de transição desses meninos. Eles ainda estão em período preparatório, né, para virar um profissional, mas isso não deixa de despertar olhares, né, de vários clubes, inclusive clubes relevantes e clubes europeus. Acho que é um bom trabalho que está sendo executado na base. O talento sozinho, muitas vezes, ele é difícil de chegar a algum lugar ou despertar interesse de grandes clubes. Eu acho que existe todo um trabalho de quem é o treinador, de quem está envolvido com a preparação física, quem está também envolvido na parte psicológica, para que esses meninos também não acelerem demais alguns processos e saiba entender o momento, mas vejo o Cruzeiro com bons olhares, sabe? É bom a gente ter notícias como essa e saber também que muitos desses atletas podem nos ajudar tecnicamente falando, que é o grande objetivo, pelo menos o objetivo inicial. A questão mesmo da recompensa de se lançar um atleta, acho que ela fica em segundo plano. Acho que tudo tem que ser mesmo olhado para potencializar a parte técnica do clube. E acho que o Cruzeiro tem feito isso muito bem, se resguardando também dessas seduções de mercado. É importante, muitas vezes a gente viu atletas que tinham muito potencial e ainda tem, saindo aqui ou a preço de banana, ou sendo até atletas que mudaram de clube e o Cruzeiro praticamente não teve nada de bonificação com relação a isso. Então, acho que são movimentos interessantes por parte do Cruzeiro. Acho que cabe a questão de cada vez mais valorizar as categorias de base, levando em consideração aquilo que também é feito no profissional, né? A questão do scout, como é feito, a captação de novos talentos, as escolinhas também terem suporte para poder revelar novos talentos. Acho que tudo isso o Cruzeiro tem feito.
O ranking leva em consideração o nível dos clubes, né, que esses atletas jogaram nessa última temporada e a quantidade de minutos. Então, vai ao encontro daquilo que nós falamos aqui várias vezes, eu mesma já falei várias vezes, de que talento é uma coisa que nunca faltou na Toca da Raposa 1. O problema da categoria de base do Cruzeiro nunca foi talento. A questão que a gente sempre cobrou foi uma transição base profissional mais racional para que o clube pudesse ter retorno aqui, primeiro esportivo e posteriormente financeiro em cima desse talento, porque né, você figurar nessa lista, nessa posição que o Cruzeiro figura, pensando no mundo inteiro, é algo bem relevante. Pode melhorar? Sempre pode melhorar, mas já é algo bem relevante. E aí a sensação que eu tenho é que nos últimos anos o Cruzeiro perdeu muitas oportunidades de ter retorno técnico com esses atletas talentosos que ele forma na Toca 1 e principalmente não, também retorno financeiro, porque as vendas que nós fizemos nos últimos anos foram vendas bem aquém, né, daquilo que poderia ser, e a gente muitas vezes observando esses atletas em outros clubes brilhando, dando retorno técnico e muito retorno financeiro também. E aí a gente vai entrar numa série de questões do Cruzeiro que tem a ver com aspectos financeiros, esportivos, administrativos, que fizeram com que nós não conseguíssemos ter uma transição racional, assim, de base profissional nos últimos anos. Acho que o Cruzeiro tem feito um bom trabalho nisso nessa temporada, depois que o Leonardo Jardim assumiu o comando técnico do clube, e aí não é só por ser o Leonardo Jardim a comissão técnica dele, mas o simples fato de você conseguir ter um trabalho mais longevo vai te ajudar nisso, porque o Cruzeiro também trocando de treinador uma vez a cada 3 meses é muito ruim para a categoria de base, para essa transição, e eu tenho uma expectativa de que o que a gente está vendo com o Prates, por exemplo, que é um jogador que fez todo o processo de subir para treinar com o profissional, aos poucos ganhar suas oportunidades e os seus minutos, eu tenho a expectativa de que a partir do ano que vem a gente vai começar a ver isso cada vez mais dentro da equipe profissional do Cruzeiro. Natural que os olhares se voltem aí para os nossos valores individuais, e aí é o Cruzeiro, enquanto instituição, trabalhar muito bem, né, a questão dos valores, quem vai vender, quando vai vender, por quanto vai vender, porque é fato que nós precisamos voltar a ser um clube que vende bem. Futebol brasileiro, você precisa ser um clube vendedor e dos bons, mas fazer isso com racionalidade, de uma forma que a roda siga girando, mas sem perder os nossos talentos assim a qualquer momento e por valores irrisórios, né? Que foi o que aconteceu muitas vezes nas últimas temporadas. Mas é parabenizar todo mundo que trabalha no Cruzeiro, principalmente nessa questão da categoria de base. Não é uma coisa simples de ser feita, são poucas que se destacam no país, além do Cruzeiro, talvez a gente vai citar mais 2 ou 3, e é seguir trabalhando para aperfeiçoar essa transição da base para o profissional, para que a gente tenha retorno técnico e financeiro aqui no clube, porque é aí que está o segredo para que o Cruzeiro caminhe com as próprias pernas, né? Importante demais o que o Pedro Lourenço faz pelo Cruzeiro a nível de aportes, de investimento, mas o ideal é que a gente consiga caminhar com as próprias pernas dentro desse nível competitivo que a gente quer estar, e isso passa muito pelo aproveitamento da Toca da Raposa 1 e dos seus talentos. Eu acho que a base vem crescendo, né? Penso que é um processo ainda que precisa de mais evolução, né? O sub-20 ali, às vezes é tão importante quanto você ter esses jovens talentos aí sendo captados, são comissões técnicas competentes, né? Isso aí, o Cruzeiro teve uma época, alguns saíram naquela mudança de gestão, né? O que faz parte também, mas aí talvez os substitutos aí precisam de uma qualificação maior para esse trabalho com os garotos, né? Mas penso que o Cruzeiro tem ótimos valores, estamos aí talvez num grande momento de ter atletas nas categorias da seleção, né? Sub-20, sub-17, sub-15, o Cruzeiro está sempre com nomes lembrados e tem que trabalhar muito bem esses garotos. Acho que a transição base profissional, ela tende a melhorar com o processo aí de Leonardo Jardim e companhia, já evoluiu, né, em relação ao que a gente tinha, tanto que o Cruzeiro, talvez no final do ano aí, possa fazer uma venda para se concretizar depois,
Eu acho que tem total mérito do Leonardo Jardim, porque com outro treinador, o Cauã Prats não teria jogado ainda no profissional. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma, que o Cauã não teria sido acionado como ele foi até agora. É claro que, para ele valer mais, ele vai precisar de jogar mais. Vai dar tempo? Tem que ver, né? Mas, independentemente disso, não vejo o Cauã saindo aí por um valor, 5 milhões de euros. Como em outros momentos, talvez o Cruzeiro fosse fazer, né? 7 milhões de euros, 8 milhões de euros, 10 milhões de euros. Eu acho que é venda para ser maior. E, claro, para chegar num nível de, sei lá, 20, 25, ele tem que atuar em alto nível aí por algumas vezes em jogos maiores, né? Mas vamos ver. Acho que a base vem evoluindo e tomara que continue. E pode melhorar ainda um pouco o processo, né? O Caramujo, Rafa, Amanda e amigos aí. Às vezes tem alguns jogadores que vão acabar ocupando espaço que poderia ser muito bem de um garoto ali no banco, ali na lista dos relacionados, né? Eu também acho que às vezes o Cruzeiro contrata uns caras que até virou meme para mim, né? O para que trouxeram o Brock, né? Às vezes você tem jogadores de qualidade ali, e aí você traz um cara que não é que tenha destaque em outro clube, aí você vai lá e traz, e esse cara acaba ocupando o espaço que poderia ser de um jovem atleta, né? Tem alguns aí do elenco do Cruzeiro que imagino que no final do ano a diretoria vai pensar muito bem, né? Se vale a pena renovar ou se vale mais a pena botar os moleques da base para ter mais espaço ali. E eu espero que o Leonardo Jardim faça isso, tá? Eu acho que ele é um técnico capaz. No caso do Cauã Prats, deu para ver que ele identificou ali o talento e já falou: esse aqui vai virar, esse aqui é um jogador que eu acho que já vale. Outros jogadores ele observou e ainda não deu essa oportunidade, né? Então acho que ali a gente pode confiar um pouco no olhar dele, porque ele já revelou muita gente boa de bola, né? Então o Jardim, ele parece ter um bom tino aí para esse ele não processo pensou duas aí. vezes quando o Grêmio procurou o Marlon, né, Caramujo? Ele Sim. falou: pode liberar que eu vou puxar o Cauã aí para o profissional. E o próprio Kaique, né, Samu? O Kaique tinha muita desconfiança da torcida do Cruzeiro, né? O pessoal ficava, não, mas dizer que ele não aproveita. Ele tava assim, o Jardim chegou e falou: filhão, você é meu lateral, acabou, vambora, vamos aqui. E foi muito E importante. uma outra coisa, o Caramujo, o que eu falei isso em outras vezes, e falei com o pai do Kaique na época, que eu achava que o Kaique tinha uma dificuldade para. Isso aí que acontece com o Prats, né, de cãibra, vocês lembram? O Kaique tinha muito isso, tinha muito problema de cansaço, de problema muscular, e olha o Kaique, a temporada inteira dele em altíssimo nível e com uma entrega absurda, né? Kaique não vou falar que é um touro não, que a última vez o povo zoou isso aí, né? Que eu falei do Verón, né? Mas tem uma condição física absurda o Kaique. Verón é um touro. É um tanque de guerra jogando futebol. Nosso querido Kaique.